que é constância e qual a importância dela para a nossa vida? Então, a constância, ela é um complemento da rotina autossustentável, né? Porque você não vai buscar intensidade, você não vai buscar fazer as coisas muito por pouco tempo. Tipo assim, ter 6 horas de estudo por uma semana e depois nem desaprender a ler, de tanto que você não estuda. Isso é intensidade. O que a gente busca para objetivos de longo prazo, a intensidade em alguns momentos ela até vai ajudar, ela vai ser útil, mas o que a gente busca é a constância. Então a gente busca a constância para que nossos objetivos eles realmente sejam alcançados. Que tipo de mudanças eu devo buscar? Então, a primeira mudança é você regular o sono de fato, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, mas assim, as mudanças que você deve buscar, elas começam, por exemplo, com fazer coisas hoje que vai te poupar tempo amanhã. Então, se você fizer alguma coisa hoje que te poupe tempo amanhã, ela é uma mudança a ser considerada. Já é um exemplo bem válido disso. Outro exemplo, você organizar uma rotina, né, uma lista de tarefas de coisas que você não tem que pensar na hora o que precisa ser feito. Então, na hora você vai lá e faz. Você não precisa pensar na hora se você pode ou não ser flexível, você já tem isso meio que decidido. E na questão da flexibilidade, você deve considerar, por exemplo, se aquilo é essencial ou não. Você deve considerar esses pontos e o quão cansado você está, entre outros fatores. Você pode ter uma lista de tarefas rígidas, mas você pode ser flexível também, dependendo de como você está. E na grande maioria dos dias, as obrigações você deve colocar na sua rotina, mesmo que não seja um dia bom seu. Por exemplo, hoje eu não acordei muito bem. Aí você pega e coloca as suas obrigações, já tem elas colocadas, mas mesmo para um dia que você não acordou bem, você vai conseguir lidar bem com os afazeres que você tem. Agora, se você tentar colocar algo exagerado na sua rotina, não vai funcionar muito bem, porque você vai acordar num dia um pouco pior e vai fazer o serviço mal ou não vai dar conta do tamanho da demanda que tem. Então é bem importante você ter uma questão de organização nesse sentido. Então, por onde começar? Eu vou citar aqui alguns itens por onde começar. Então, eu já fiz episódio de quase tudo que tem aqui, porque, enfim, a gente está no 23º episódio aqui do canal. E eu vou começar, então, pelo METAS, que eu utilizo ao contrário, é uma sigla. Meditação, mindfulness, né, no momento presente, exercício físico, tratar as doenças físicas, alimentação e sono. Então vamos começar pelo sono, que eu começo sempre por ele. Tem o episódio número 3, tá, do sono aqui no canal, é um episódio muito interessante, então é bem útil que você assista ele. E como que melhora o sono? Primeiro, você precisa anotar algumas coisas. Se você está se sentindo mais irritado com facilidade, está chorando com facilidade, está perdendo memória e foco, embora esse tenha aí o Covid e outras causas também, mas enfim, está indo mais para as recompensas imediatas, que é compulsão alimentar, compulsão de compras, compulsão sexual, né, que envolve a pornografia, a masturbação, o sexo mesmo, algo que está fora do controle. Então, se você está indo para redes sociais com muita frequência, aplicativos aí como o TikTok, o YouTube, se você está aqui, que bom, mas assim, se você não consegue fazer nada, se você está procrastinando muito, se você está indo para as recompensas mais lesivas como roer unha, se arranhar, se morder, se cortar, arrancar o cabelo, se você está indo para recompensas imediatas aí como bebida, cigarro, drogas, né, coisas nesse sentido, se você já tem esse comportamento, a tendência de não dormir direito é que eles aumentem, tá? Eles aumentem e vai piorar alguns aspectos da tua qualidade de vida. Então aqui eu citei uma lista de fatores aí que o sono interfere, mas assim,
ele interfere em praticamente 100% da tua vida, 100% do teu dia, isso é um fato, e ele vai interferir em 100% dos setores da tua vida e também em tudo que você for fazer no dia, bem dizer, assim, não tem acho, fator que ele não interfere, bem como, né, tinha um professor que estava falando, sempre que você for avaliar uma situação, por exemplo, será que meu filho tem TDAH, será que tem alguma coisa assim, né, sempre que você for avaliar, é interessante que você regule o sono primeiro, porque nessas doenças, né, depressão, TDAH, elas têm alguns sintomas comuns, só que não pode ter nenhuma outra causa que explique essa doença. Então, por exemplo, se você suspeita de TDAH, mas a pessoa não dorme bem, quer dizer que, assim, pode ser que seja só o sono. Se você regular o sono dela, de fato vai melhorar. Então, eu vou dar algumas sugestões práticas aqui, mas a recomendação mesmo é que você veja o vídeo 3. O vídeo 3 no canal fala sobre sono. Então, a primeira recomendação é tira a cafeína dos horários da tarde e da noite. Por exemplo, o café, se você toma 8 da noite, 6 da tarde, 4 da tarde, tira o das 8 da noite, dá 1 ou 2 dias, tira o das 6 da tarde, dá 1 ou 2 dias, tira o das 4 da tarde. O limite, se você sentir mesmo que não está atrapalhando o teu sono, é ali de meio-dia depois do almoço. É o limite que eu dou pelo menos para os meus pacientes. O chimarrão, para quem é do sul, tem que tomar cuidado com a quantidade e os horários. Tomar de tarde é 1 ou 2 cuias ali no começo da tarde, já evitar ali no período da noite. O café, por exemplo, a cafeína, ela demora 12 horas para ser absorvida pelo nosso corpo, então é muito tempo. Não vale a pena você ficar cometendo esses erros, porque vai afetar a tua noite de sono. Por exemplo, a cafeína interfere no sono profundo. Ela interfere na qualidade do sono profundo, então ela vai diminuir a quantidade. O corpo vai sair do sono profundo mais rapidamente e isso vai atrapalhar o descanso mesmo que você vai ter durante a noite. Então esse ponto é bem importante. Outros itens que tem a cafeína é refrigerante, né? Eu recomendo tomar lá domingo de meio-dia de vez em quando e olha lá ainda, se sobrar de noite, deixar para outro dia. O energético, tá? O energético definitivamente ele é um problema, tá? Eu não recomendo em nenhuma hipótese tomar, tá? Eu já vi alguns relatos aí, mas não vejo motivo válido para tomar. Vamos ver mais o que. Tem o chá preto. O chá preto é um pouco mais forte. E tem os chás verdes e chá mate, que eles têm um pouco de cafeína, mas é menos. Aí você tem que ponderar, né? Por exemplo, você não vai tomar o chá preto, o chá no horário de dormir. De repente ali você foca num chazinho de horta. Mas é de tarde, ali no meio da tarde. Então em vez de tomar um café, eu tomo um chazinho verde, eu tomo alguma coisa mais leve nesse sentido. Então pode, mas veja sempre essa questão da cafeína. E o outro item, né, é a luz. O nosso cérebro ele faz um ciclo circadiano, que ele tem um horário, por exemplo, para sentir fome, ele tem um horário para dormir, ele tem um horário para, enfim, regular aí o intestino, ele tem horário para tudo. E uma coisa que interfere no que o cérebro capta sobre esses horários é a luz. Então se você tiver muita luz durante o dia, né, por exemplo, estar do lado de fora de casa, principalmente no começo da manhã e no final da tarde, e tiver pouca luz artificial de noite, vai favorecer bastante aí o teu sono. Então esses são itens aí que você deve ficar atento. Tenha bastante luz de dia e pouca luz de noite. Luz artificial aí de noite pode estar interferindo no sono. Se você conseguir viver num lugar mais escuro, que lembre, por exemplo, cavernas, assim, um lugar escuro mesmo, o ser humano evoluiu nesses lugares. Ou se você conseguir, por exemplo, se afastar da parte visual do celular e da televisão durante a noite, é algo bem interessante. Então essas são as dicas que eu tenho para o sono aqui. No vídeo 3, né, vocês podem clicar no meu canal aqui no YouTube, caso tiver no Facebook eu não sei como funciona, mas fica o convite para todos do meu grupo no Telegram, que tem o link da playlist no YouTube. Então você clica no meu canal, vai em playlists, aí vai ter a ordem, né, dos vídeos, você pode ver esses que eu vou citar e outros também.
Sono é o vídeo 3. Então, alimentação é o vídeo 22, que eu acabei de gravar, inclusive. É o vídeo anterior a esse, que você vai notar algumas questões da alimentação. Então, você vai observar itens importantes aí do comportamento de se alimentar. Eu não estou falando muito de alimento em si, tá, gente? Eu não estou falando muito do tipo, tire tal, coma não sei o que de manhã, não coma aquilo de tarde. Não tô falando. Isso é com nutricionista. Estou falando do comportamento, né? O que a gente sabe a grosso modo de lanche, besteira, fritura, essas coisas, e do comportamento. Por exemplo, eu não vou comer besteira hoje. Aí eu me permito lá naquele dia de noite comer alguma coisinha. Interessante, interessante. Então é uma ideia aí de alimentação que você pode ter. Se permitir às vezes ter refeições livres. Tenho tratar as doenças físicas, que é a parte médica, consultar com o médico e tudo mais. Eu ainda não fiz episódio sobre isso no canal, tá? Eu não fiz, mas assim que eu gravar esse módulo no meu curso, que vai ser um médico, na verdade, que vai gravar, eu vou colocar o meu entendimento, né? Algumas questões que eu aprendi desse ponto com ele. Mas aí, resumindo para vocês, você tem que ver se você não tem anemia, se você não tem uma deficiência de vitamina B, de vitamina D, de uma suspeita de depressão, por exemplo. Um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. Você tem que avaliar se tem uma desregulação hormonal, se tem algo que está fluindo errado. Porque assim, se tiver isso acontecendo, você definitivamente não vai conseguir, por exemplo, ter energia. Você vai estar tomando um antidepressivo para ficar mais regulado, mas o teu problema vai ser uma anemia. Então, assim, é muito importante você regular esses pontos. É um exemplo que eu cito aqui, né? Assim como a falta da vitamina D, da vitamina B também causa uma certa interferência. O nosso corpo acaba respondendo de maneira ruim, né? Então, fiquem atentos com isso. A parte de exercício físico, eu fiz um vídeo sobre recomendação de esportes, aí o vídeo 19, bem interessante. Fica a recomendação aí para quem está assistindo esse episódio. E o vídeo de meditação, assim, a prática de meditação, que também tem o episódio 21, se eu não me engano, que é o da ansiedade, que eu coloco um pouco mais de meditação. Tem o episódio 6, que é de ansiedade, o episódio 7 é de meditação, e o episódio 21 é uma parte mais específica da ansiedade. Então, o episódio 6 ele é mais a questão de explicar os tipos de ansiedade que a gente tem na faculdade, né? Interessante aí para quem faz psicologia também. E o episódio 21 ele é bem prático, assim, ele é cheio de meditações. Então tem vários exercícios práticos ali para lidar com a ansiedade. Fica a minha recomendação aí para quem gosta desses itens, é bem relevante.